Olá, eu vou falar sobre o caso clínico criado sobre como uma pessoa chamada Luiz desenvolveu, diagnosticou e tratou o câncer de pulmão. Luiz é uma pessoa que tem 40 anos de idade e reside em Porto Velho. Ele relatou que tem uma alimentação saudável, que faz exercício todos os dias, mas que também é um ex-fumante, onde ele se abstém há 2 anos, porém ele fumava faziam 15 anos. Ao chegar no hospital, os sintomas que ele apresentou foram dispneia progressiva de 45 dias e também um escarro hemoptóico. Através desses sintomas, foi necessário um exame de raio-x no tórax. Esse exame mostrou algumas pequenas opacidades nos pulmões. E após esse resultado, foi feita então uma biópsia transtorácica com agulha, que identificou um adenocarcinoma de pulmão. Após o resultado desse segundo exame, foi realizado o sistema de estadiamento. Esse sistema ele procura avaliar o tumor, os linfonodos ao redor do tumor e também até onde ele atingiu. E após o estadiamento, foi possível medir o estágio em que o câncer dele já se encontrava, que foi o estágio 4. Após o diagnóstico, foi iniciado o tratamento quimioterápico paliativo, já que devido ao avanço da doença, o tratamento ele poderia apenas melhorar a qualidade de vida do Luiz, pois ele já não tinha tantas chances de cura para o câncer de pulmão. Sem dúvidas, o motivo para o desenvolvimento do câncer foi o tabagismo, onde que, apesar dele já não estar fazendo uso, o câncer ele se desenvolveu de maneira gradual. E um jeito de prevenir o câncer de pulmão, não apenas no caso isolado do Luiz, mas que serve também para todas as pessoas, é não fumar, não ser um fumante passivo, ter uma dieta saudável, evitar a exposição ao radônio e também evitar a exposição a outros agentes químicos que podem estar presentes em alguns trabalhos, pois o câncer ele se desenvolve de maneira progressiva, ele está sempre evoluindo, mas no início da doença ele não costuma manifestar sintomas. Câncer de pulmão. Como se origina e desenvolve-se? Como todos os outros tecidos e órgãos do corpo, o pulmão é composto por células. Normalmente, estas células se dividem e se reproduzem de forma ordenada e controlada. Quando ocorre uma disfunção celular que altera esse processo, o organismo produz excesso de tecido, dando origem ao tumor. Se o tumor for maligno, ele cresce, invade e destrói tecidos sadios à sua volta. Além disso, as células tumorais podem se desprender do tumor de origem e se espalhar por meio da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos para as outras partes do corpo, dando origem a novos tumores. Mesmo quando os outros órgãos são afetados, as células cancerosas desses novos tumores têm as mesmas características das células do câncer de pulmão. O tratamento leva em conta a localização e o tipo de câncer que se originou, além de outros fatores que serão considerados pelo médico. O tabagismo é apontado como principal causador de câncer de pulmão. Cerca de 85% dos casos estão associados ao hábito de fumar. O fumo passivo, isso é, a exposição à fumaça do cigarro, também contribui para o desenvolvimento desse tipo de tumor. Mas existem outros fatores de risco, tais como doenças pulmonares, pessoas que já tiveram doenças como a tuberculose, por exemplo, têm mais chance de desenvolver câncer de pulmão. Histórico familiar de câncer, idade, poluição, entre outros fatores. Sinais e sintomas do câncer de pulmão. A maioria dos cânceres de pulmão não provocam quaisquer sintomas até que se disseminam. Os sinais e sintomas mais comuns do câncer de pulmão são tosse, tosse com expectoração mucosa, tosse com expectoração com sangue, dor no peito, ronquidão, perda de apetite, perda de peso inexplicada, falta de ar, fadiga e infecções de repetição. Quando a doença já disseminou para outros órgãos, pode provocar dor óssea, alterações do sistema nervoso, intexerina, que é a cor amarelada da mucosa e a pele, nódulos próximos à superfície do corpo. Alguns cânceres de pulmão podem causar um grupo de sintomas muito específicos que são descritos como síndromes, que é as síndromes de Orney, síndromes da veia cava superior, síndromes paraneoplásicas e enfim. Bom, a síndrome de Ornez é tumores localizados na parte superior dos pulmões, que às vezes chamados tumores de Pankhurst. Síndromes da veia cava superior é a veia que leva o sangue da cabeça
e braços de volta ao coração. As síndromes de paraneoplásicas, alguns tipos de câncer de pulmão, podem funcionar de forma semelhante a órgãos secretores de hormônios, substância que entra na corrente sanguínea, causando problemas em tecido e outros órgãos, mesmo que não haja metástases. Enfim, mais uma vez, muitos dos sintomas citados podem ser causados por outras condições, por isso é importante consultar imediatamente um médico, para que as causas sejam diagnosticadas e seja necessário ser tratada. Bom, a pergunta é: como é que é feito o diagnóstico do câncer de pulmão? Então, o diagnóstico do câncer no pulmão é feito por meio da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, histórico de saúde familiar e resultados de exame de imagem, principalmente radiografia no tórax, em que pode ser observada a presença do tumor. O tratamento do câncer do pulmão, ele pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A escolha do tratamento depende do tipo do tumor, estágio da doença, idade e condição clínica do paciente. A cirurgia está indicada na maioria dos casos, entretanto, tumores mais avançados que acabam por ser tratados como quimioterapia e radioterapia. Estatísticas para o câncer de pulmão. A maioria das estatísticas sobre o câncer de pulmão inclui dois tipos de câncer. O câncer de pulmão de pequenas células e o câncer de pulmão de não pequenas células. Geralmente, cerca de 15% de todos os cânceres de pulmão são de pequenas células e 85% são de não pequenas células. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que cada ano de treino entre 2020 e 2022 sejam diagnosticados no Brasil 30.200 novos casos de câncer, tranqueia e brônquio, 17.760 em homens e 12.440 em mulheres. O câncer de pulmão ocorre principalmente em pessoas mais velhas. A maioria dos pacientes diagnosticados com o câncer de pulmão tem entre 65 anos ou mais, enquanto uma pequena parcial de casos é diagnosticado em pessoas com menos de 45 anos. A idade média no momento do diagnóstico é de 60 anos. O câncer de pulmão é a principal causa de morte entre mulheres e homens, representando aproximadamente 25% de todas as mortes por câncer. Anualmente, morrem mais de câncer de pulmão do que câncer coloretal, câncer de mama e câncer de próstata combinados. Em geral, a chance de um homem desenvolver câncer de pulmão em sua vida é de cerca de 1 em 15, enquanto para a mulher esse risco é de 1 em 17. Esses números incluem tanto os fumantes como os não fumantes. Para os fumantes, o risco é maior, enquanto para os não fumantes esse risco é, obviamente, menor. As causas do câncer de pulmão praticamente a origem é o tabagismo, que é apontado como principal causador de câncer de pulmão, e cerca de 85% dos casos que estão associados ao hábito de fumar. O fumo passivo, isso é a exposição à fumaça do cigarro, que também pode contribuir ao desenvolvimento desse tipo de tumor. Mas também existe outros fatores de risco, que é a doença pulmonares, poluição, exposição ao gás radônio e etc. E como desenvolve o câncer de pulmão? Todos os outros tecidos, órgãos do corpo, o pulmão é composto por células, certo? E normalmente essas células se dividem e se reproduzem de uma forma ordenada e controlada. E quando ocorre uma disfunção celular que altera esse processo, o organismo produz excesso de tecido, dando origem ao tumor. Tratamento para câncer de pulmão, os tratamentos seriam a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e tem um novo que é a terapia-alvo, que depois eu falo. A cirurgia seria segmentectomia e a ressecção em cunha,
é quando retira uma parte pequena do pulmão, que é somente o segmento ou a parte do segmento que envolve o tumor, e é reservada para o paciente com tumores pequenos e que não suportam cirurgias maiores por representar idade ou condições clínicas ou respiratórias limitadas. E também tem a lebectomia, que é a cirurgia de escolha para o tratamento de câncer de pulmão. E tem a pneumectomia, que é a retirada de um pulmão, inteiro, em suas condições limitadas e restritas também. E o procedimento com morbidade maior e não tolerado por alguns pacientes. E tem a quimioterapia, que é o tratamento quimioterapia que visa destruir as células cancerígenas, assim como reduz o crescimento do tumor ou amenizar os sintomas da doença. E radioterapia, que é utilizada a radiação para destruir as células cancerígenas e podem ser utilizados antes ou após a cirurgia. E a terapia-alvo, que se trata de uma forma de tratamento de câncer frequentemente usadas em pacientes cujo tumor tenha determinadas características moleculares, que é genética. E essas modificações têm sido reservadas para o tratamento de doenças avançadas. E novos estudos estão em andamento para selecionar o grupo de pacientes que melhor se beneficiará deste tratamento.